As imagens de Diana Mendel mostram o ambiente aqui no Hotel dos Fan Tower, em Novo Hamburgo. Daqui a poucos minutos, no auditório dos Fan Tower, vai começar um evento promovido pelo Sebrae, Rio Grande do Sul. Qual é o tema? O tema é como lucrar com a Copa do Mundo, como ganhar dinheiro com a Copa do Mundo. O que Novo Hamburgo precisa fazer para tirar uma fatia desse movimento financeiro que vai ocorrer aqui na Copa do Mundo ano que vem. A hora de pensar nisso é agora, já estamos quase atrasados. Mas o Sebrae resolveu criar esse evento exatamente com esse sentido, reunir os comerciantes da cidade, os pequenos empresários, em especial, o que não invalida a presença de médios e grandes empresários, no sentido de trazer luzes. Que tipo de ideia, que tipo de empreendimento Novo Hamburgo pode realizar para tirar partido da Copa do Mundo? Como se sabe, em Porto Alegre, no Gigante da Beira-Rio, nós vamos ter 5 jogos pela Copa. Além disso, nós temos 8 cidades do Rio Grande do Sul que estão habilitadas e aprovadas pela FIFA para eventualmente abrigar até alguma seleção internacional que vem aqui. Cachoeirinha está habilitado, Viamão está habilitado, Gravataí, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Cada uma dessas cidades está se organizando para motivar, para dar um bom motivo para que alguma seleção internacional venha se hospedar em sua cidade. Aqui em Novo Hamburgo se fala muito, não, eu acho que a Alemanha poderia vir para cá, porque aqui se fala alemão. Os alemães estão se lixando para isso. E, com todo respeito, eles não estão querendo vir para Novo Hamburgo porque ouviram falar, se é que eles conhecem, se já ouviram falar em Novo Hamburgo, se é que ouviram falar, porque aqui tem algumas pessoas que falam alemão. Então, os alemães, os europeus de um modo geral, o que eles querem? O que eles mais apreciam é sol. Nós vamos estar no inverno quando tiver a Copa do Mundo no ano que vem. Os europeus querem, provavelmente, o Rio de Janeiro e o Nordeste. Então, eu acho um pouco ambicioso o pensamento de trazer a seleção alemã para cá. Agora, mesmo que não venha nenhuma seleção para Novo Hamburgo, nós podemos tirar partido, sim. Por quê? Porque Porto Alegre, a rede hoteleira, vai estar completamente lotada. E aí começa a espraiar. Nós vamos ter uruguaios, argentinos. Uruguai não tem. O Uruguai está na Copa do Mundo, a Argentina também, o Paraguai não. Então, mas mesmo assim os paraguaios também vêm. E nós somos aqui do lado, vizinhos, eles vêm de automóvel para cá. É um acesso muito fácil. E estando em Porto Alegre para ver os jogos, eles não vão chegar na hora do jogo, evidentemente, eles vão aproveitar para fazer algum feriado, algum passeio. Então, Novo Hamburgo pode tirar proveito, sim. A nossa rede hoteleira é bem equipada, tem leitos em número adequado. Agora, o que as empresas, o que o comércio está fazendo para capitalizar um pouco mais essa questão da Copa do Mundo? As vitrines, o verde e amarelo, os produtos, o que nós estamos fazendo? Pois é isto que vai ser discutido nesse evento promovido pelo Sebrae. Nós vamos ter uma consultora de moda e de varejo, que vai dar algumas sugestões. Nós vamos ter uma jornalista que é especializada em relações internacionais, ver essa questão do idioma, se os motoristas de táxi estão habilitados a dar uma informação em espanhol ou em portunhol, pelo menos, ou eventualmente em inglês. Como é que está a cidade para receber turistas estrangeiros. E também nós vamos ter aqui um representante é um site que tem na internet, os Destemperados. Os Destemperados é um roteiro gastronômico do Rio Grande do Sul, uma pessoa entendida no polo gastronômico que tem no Rio Grande do Sul.
ele vai abordar essa questão, que vai ser um dos grandes beneficiados. Um setor grandemente beneficiado com isso vai ser a rede de gastronomia. Essa promoção do SEBRAE tem o apoio do Sindiloja de Novo Hamburgo, da Associação Comercial e Industrial, do CDL, do Sindigastro, diretamente interessado no tema. Então nós vamos ter uma palestra do Pedro Ernesto Denardim, do grupo RBS, vai fazer uma palestra de 1 hora sobre a Copa do Mundo de um modo geral. A fala dele mais ligada ao esporte. Depois vamos ter uma discussão, me convidaram para ser o mediador, vou ser o mediador, com essas pessoas que vão fazer uma abordagem mais técnica e de sugestões de como Novo Hamburgo pode tirar proveito também da Copa do Mundo, que será realizada no Brasil, e teremos jogos em Porto Alegre. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, we go, Crew 7 in the building. Oh, we go, Crew 7 in the building. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte, economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Há alguns meses, eu e a repórter Diana Mendel fomos acompanhar uma aula de Zumba na Academia I9. Aqui a proposta é um pouco diferente, porque é uma aula A2. Hoje os ritmos serão o soltinho e o bolero. Eu vou tentar acompanhar a aula, porque já é uma turma em andamento e não é iniciante, então vamos ver como é que vai ser. A aula já está ocorrendo há uns 20 minutinhos e agora nós vamos falar com o professor Mauro Schneider, que está ensinando os passos. Para quem quer começar a dançar e nunca dançou, o que é que o Mauro recomendaria? Ju, olha só, eu recomendo que as pessoas venham. Primeiro, o que é isso na verdade? A verdade é que as pessoas se predisponham a vir para aprender alguma coisa diferente, para alguma coisa que estimule elas socialmente, né? Estimule elas para a vida, assim, e de uma forma a trabalhar, claro, o corpo, né? Que é uma atividade física, relacionando mente e corpo. E aí quando se depara numa aula que tu está disposto a entender e aprender outras linguagens, tu acaba desenvolvendo esse processo, né? De sociabilizar, de conhecer novas pessoas, entender que as pessoas têm as mesmas questões que você, as mesmas dificuldades, as mesmas facilidades, com pontos e focos diferenciados. Existe alguma restrição de idade, homem, mulher, ou todo mundo pode participar? A princípio todo mundo pode participar, que esteja apto a isso, assim, no caso, aberto a mente, o corpo esteja disposto. Já tive alunos, por exemplo, que deficientes, não deficientes físicos, na verdade, sem um braço, deficiência auditiva. A escola mesmo tem um projeto que trabalha com o pessoal, a inclusão, a questão dos cegos também, que é uma galera muito importante, assim, com uma relação da percepção corporal e musical muito impressionante. Então, assim, a dança, ela te propicia isso, é uma dança social, é uma dança que trabalha com o todo. Eu até nem gosto de falar muito de inclusão, porque a dança ela é para todo mundo. Valendo. 1, 2, uma base. Mais uma. Pam, pam, para, pam, 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 para, pam, 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 pam.
dançam Adorno Agora. Continuando a conversa aqui com o professor Mauro, uma dúvida que as pessoas devem ter em casa: pode vir sozinho ou tem que vir com alguém para dançar? Ju, a gente tem um trabalho assim de que pode vir sozinho. A gente tem uns meninos que estão mais trabalhando em umas aulas mais intermediárias, avançadas, ou até mesmo alguns meninos que trabalham uma prontidão corporal mais ágil, algumas meninas também que estão mais desenvolvendo, e a gente pede o auxílio sempre delas, que elas, na verdade, auxiliam para esse aluno, né, ter uma percepção melhor corporal, que é o que elas já passaram, e agora estão tendo condições de auxiliar na parte mecânica mesmo, né. Então, pode vir sozinho, que a gente dá um jeito. E eu percebi aqui na aula que todas as meninas dançam com o professor, todo mundo dança com todo mundo, dança sozinho, é sempre assim? É sempre assim. No começo, ainda dependendo de algum tipo de turma, é um pouco restrito, mas tu vai amadurecendo e vai estimulando para que isso aconteça. Vai voltar para base. Ótimo, agradece. Revezou? You're insecure, don't know what for. You're turning. O ritmo que nós estávamos dançando primeiro era o soltinho e agora começou o ritmo bolero. O próximo processo é pisar, liga o pisca lá, vira a esquina, mais uma vez pro outro lado, pisa, vira a esquina. You're insecure, don't know what for. É difícil? Um pouco. Começa difícil, mas depois melhora. To cover up, being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. Há quanto tempo que vocês já dançam? Esse é o 4º ano, né? É, 4º ano que a gente faz. Como que é depois que vocês começaram a dançar, na questão de vir o casal aprender junto? Para nós, a gente não tem problema. Nós não brigamos, não se estressamos, assim, discute. A gente já viu casais que começou a fazer e pararam porque brigavam muito, né? Não se entendiam, mas nós não, é tranquilo. A gente não se importa de revezar, sabe? Tudo bem tranquilo, bem... Não pode ter ciúme, né? Não pode. Até porque se tu for ver, tem muita mulher e pouco homem. Tu viu aqui hoje, tinha quantos sobrando, se eu vou ficar brava toda vez que ele vai dançar com outro, não tem por que vir, né? Não... E vocês se apresentam ou já se apresentaram? Sim, várias vezes. Acho que já fizemos 4 apresentações. Daí esse ano tem mais uma aqui em Novo Hamburgo, outra em São Leopoldo. Nós até estamos ensaiando já a coreografia. Tá bem legal, tá... É o máximo, dançar é o máximo, né? Nós gostamos demais. Como eu danço desde muito pequena, para mim não dançar é não poder respirar, meu corpo sente falta. Eu faço atividade física, sou formada em educação física, adoro o movimento, mas a dança ela é especial, porque ela te respeita e ela é um ritmo que entra dentro de ti e você vai. Para quem nunca experimentou, tem que experimentar. E tem que ter um pouquinho de paciência, porque todo mundo tem o ritmo, ele está lá dentro. Se a gente respira, é porque a gente já tem o ritmo, né? Basta experimentar e a vida da gente muda para melhor, porque é um momento de 1h30 que a gente está aqui dançando, interagindo, suando, né? Rindo, conversando com o seu corpo, que a gente não tem mais tempo para conversar com o corpo, né? É esse o momento, eu acho que é bem especial, que as pessoas devem experimentar, ou pelo menos tentar. As pessoas, na verdade, têm que enfrentar o medo, né? Então a gente enfrenta o medo de várias formas naturalmente. Mas é quando a gente chega na dança, a gente começa a criar coragem com isso, sabe? De tu enfrentar, de tu correr atrás, de encarar realmente. Mas vai muito, depende muito da idade também, sabe? Tem as pessoas que são mais velhas, por exemplo, são mais retraídas. O pessoal que é mais jovem já se solta mais, enfrenta mais, encara mais. Mas tem muito disso, sim, de enfrentar esses medos. Mas daí logo que aprende um passo já encoraja. Claro, porque é tudo fácil, assim. É o medo do primeiro passo. Depois que tu deu o primeiro passo, nunca mais sai da dança. É um problema, né? É o vírus da dança. É o vírus.
Para encerrar a nossa reportagem de hoje, os contatos para quem se inspirou e quer dançar. Então, a gente está aqui na Compasso. A Compasso tem 4 unidades em cidades diferentes. Aqui em Novo Hamburgo, é na General Osório 1155. Dá uma olhada lá na página do Face. Tem os dados, procurar pela internet, vai achar Compasso, Escola de Dança de Salão, né? Eu tenho uma sociedade com eles em São Leopoldo, que abriu há 3 meses, que fica na Avenida Feitoria 530, sala 5. Aí a gente tem em Canoas e em Porto Alegre, também é Compasso. A gente tem as aulas iniciantes, as aulas já de iniciados. O processo das aulas são, por 2 meses, tu trabalha 2 ritmos e depois tu migra para outros ritmos. Assim, tu tem um determinado tempo para estimular a prática maciça do processo. Além disso, a gente tem o pagode, aulas de ritmos e outras modalidades que também vocês podem conferir lá na página da Compasso. Obrigada, Mauro. Então está aí, se você se inspirou e quer dançar, faz bem para o corpo, faz bem para a mente e para conhecer novas pessoas. No quadro Guarde a Água que Cai do Céu de hoje, nós vamos ver mais um bom exemplo de quem economiza na água. A dona Evanisa, que vai nos contar quanto tempo que vocês têm essa caixa d'água. Faz mais ou menos uns 4 anos que nós temos ela. E de onde que vocês tiveram essa ideia de guardar água da chuva? É que a gente via que desperdiçava a água toda que caía ali da calha, né? E daí quando chega verão, tu quer molhar uma planta, uma coisa não tem. Então a gente, né, e é uma água bem melhor para as plantas, né? E já existia a calha? Como é que foi a instalação? Sim, a calha já existia, daí o meu marido que colocou o cano ali e fez toda a instalação da caixa d'água. Não teve um custo muito alto então para fazer? Não teve não. Só o custo da caixa d'água mesmo? Sim, a caixa d'água e a torneira ali, o caninho. E vocês sentiram alguma economia na conta de água? Sim, sempre dá, né? Quantos litros que tem ali mais ou menos será? É 500 litros, né, a caixa. E tu usa para quê? Para molhar mais as plantas, né, para lavar o canil, coisa assim. E o teu cachorro ganhou uma caixa d'água na casa? Ganhou. Ele toma água da chuva também? Não. E no verão, quando acontece o racionamento, vocês usam só essa água da chuva ou reaproveitam mais alguma água? Sim, eu reaproveito a água da máquina, que daí até lavo calçada ou molho direto a grama também, despejo toda a água aqui. Tem um tonel do lado da máquina. Que para lavar calçada é bom que já tem sabão, né? Ótimo, muito bom, sim. Eu coloco daí com a mangueira, né? Aqui, daí lavo aqui na frente e tudo. E já secou a tua caixa? Já secou. Muitas vezes? Algumas vezes, porque daí eu uso ela mais para molhar grama e folhagem, a gente fica sem, porque... Sentiu muita falta da água da chuva? Sente falta. Sente, ainda mais ano passado, que foi um verão bem quente, né? Tá certo, obrigada então, Evanisa. Na televisão, no rádio, no jornal e nas revistas, como esta que trouxe de capa, saiu sobre a invasão dos ativistas que resgataram 178 beagles no Instituto Royal, em São Roque, uma cidade próxima a São Paulo. Hoje nós vamos ouvir as opiniões das pessoas, fizemos uma enquete nas ruas de Novo Hamburgo, começando com o Dr. Flávio, que vai falar um pouco mais sobre os termos técnicos que a gente às vezes desconhece. A utilização do Beagle é mundialmente conhecido por ser uma raça padrão, assim como as raças de roedores, né? Todas elas padrão, para os testes serem fiéis, saírem com resultados fiéis. Tanto aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos, como na Europa, os resultados eles têm que ter uma padronização. Se fizer, aqui faz em uma raça, lá faz em outra, nunca eles vão ter um parâmetro, né? Não, mas peraí, dá certo no Beagle, mas não dá certo no SRD.
Se fosse SRD, eu também não sei se teria a mesma repercussão que teve. Tá? Sempre deixando bem claro que os hamsters foram deixados, né, no Royal. Em relação ao Instituto Royal, o que a gente tem a dizer é que tem que levar em consideração várias coisas. Primeiro, não se destrói anos de pesquisa por uma causa. Você perde a razão quando você entra num lugar e destrói tudo e quebra tudo, anos de pesquisa. Existem pessoas por detrás daquilo lá que defendem animais, que gostam de animais. Pelo meu ponto de vista, maus tratos, não sei se estava vendo, porque eu não estava lá. Mas pelas imagens da televisão, são animais muito bem tratados. Pela informação que a gente tem, eram animais, aquela sujeira que era de 1 ou 2 dias, porque os funcionários foram impedidos de entrar para trabalhar. Então, assim, eram grades de inox, baias de azulejo, tudo muito impecavelmente cuidado para a higiene do animal. Isso já mostra uma preocupação com o bem-estar animal. Se houve o impedimento dos funcionários entrarem para trabalhar, então a gente que trabalha com isso sabe que um animal faz aquele tipo de sujeira em 1 ou 2 dias, né? Em relação ao animal morto encontrado no freezer, eu acho que é normal num instituto que trabalha com animais, uma hora apresentar um óbito ou outro. Volto a dizer, não estou dizendo que houve ou não houve. Isso não cabe a mim dizer, isso cabe a pessoal da investigação, que inclusive estava sendo feita, né? E que agora ninguém pode fazer mais nada porque entraram lá e destruíram tudo, né? Inclusive as provas. Em relação a se utilizar animais em pesquisas ou não, nós temos que lembrar que cirurgias cardíacas complexas foram feitas primeiro em animais e depois nos seres humanos, então muitos familiares estão aí graças a essas técnicas. Drogas utilizadas, no caso da insulina, se não fossem os nossos animais, nós não teríamos o tratamento da diabetes, né, que mantém muita gente viva. A insulina que nós tomamos, ela é ou bovina ou suína, tá? Ninguém fala disso. Medicamentos para pressão, medicamentos para coagulação sanguínea, todas elas são testadas em animais. Até onde eu sei, não existe nenhum mecanismo sem ser a utilização testes em animais que seja, por exemplo, in vitro, em laboratório, eles estão testando, mas nenhum ainda chegou perto exatamente, para substituir isso aí, que é extremamente necessário, desde que não haja maus tratos, né? Avacalhar o animal lá, mutilar ele para poder aí eu não concordo, né? Agora, utilizar para um bem nosso, sim, né? Faculdades eliminarem os animais à medida do possível, né? Existem técnicas cirúrgicas que têm que ser usadas com animal vivo, na minha opinião, e existem outras terapias que podem ser feitas em maquetes. Aí eu concordo, tá? Em relação a concordar ou não com a utilização dos animais, eu concordo com a utilização dos animais, desde que haja uma legislação, e essa legislação existe, todo mundo segue, institutos sérios, e acredito que o Royal não era diferente, não. E há, inclusive, medicamentos testados nesses animais que são usados posteriormente para nós mesmos salvarmos os nossos animais, como a insulina. Os animais e principalmente os seres humanos, né? Quimioterapia, nós temos a cura de alguns cânceres aí em função disso, né? Mas assim, médico veterinário falando e dando a opinião, eu adoro animais, a gente lida para salvar a vida deles diariamente, e às vezes de noite, de dia, a todo custo, mas a gente sabe que existe uma necessidade e infelizmente ainda tem que ser assim. Acredito, para cosméticos, só para deixar claro, para cosméticos, uma das reportagens vistas nessa semana foi que na Europa já é desenvolvido os testes cosméticos em laboratório. Então já estão excluindo os animais desse tipo de teste para cosméticos. A gente acredita e espera que um dia venha testes em laboratório para animais, desenvolver drogas que salvem a nossa vida. O que tu acha sobre fazer testes em animais? Eu acho uma judiaria, porque animal também é um ser humano, né? Não deixa de ser um ser humano como nós. E daí ninguém ia pegar uma pessoa para fazer testes, né? Sou a favor.
A favor por quê? A favor por causa que a saúde o ser humano precisa de testes antes de pôr a vida humana em risco. Nunca. Só em ratinho, né? Né? A senhora é contra? Eu sou contra. Acha judiação? É judiação mesmo, né? Acho errado. Tu acompanhou a invasão que eles fizeram no Instituto Royal? Sim. Quando tu viu as imagens, o que tu sentiu? Bah, eu senti um aperto no meu coração como se fosse com a minha cadelinha. E os animais, né, tu vai ver, eles são irracionais, né? Eles são carinhosos, dóceis com o ser humano, mas eles estão aqui para servir os testes para nós. Na minha opinião, é isso. Eu sou a favor. Quando tu viu sobre o que os ativistas fizeram no Instituto Royal, o que tu achou? Na verdade, acho que foi bem impactante para todo mundo, né? Só que isso já acontece há bastante tempo com outros animais, só que a gente meio que não fica sabendo, né? É uma situação meio complicada, né? Porque diz que muitas vacinas, muitos remédios que a gente tem hoje em dia é devido a esses testes, né? Não sei se existe alguma outra forma ainda hoje, né, para ser testado esse tipo de produto, né? E a gente acaba usando esses produtos sem mesmo saber, né, que estava sendo testado em animais, né? Ou em cachorro, ou em rato, qualquer que seja o bichinho, né? Mas eu acho que tinha que ser uma coisa mais controlada e a medicina buscar outras alternativas, né? Para os animais não sofrerem. Isso. Quanto ao caso daquele instituto, né, aquilo ali foi uma barbaridade, né? Right off and